Do Instagram pro YouTube, do YouTube pro Instagram e o bicho pega. Primeiro lugar, dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Faltam 3 dias e a maratona de lives não para. É o seguinte, Paulo Otávio foi liberado para ser candidato ao Palácio do Buriti, né? Essa é a decisão. Foi ali no... Como é que aqui um menino escreveu aqui para mim? Quer ver como é que o menino escreveu? Aqui, foi legal, ó. Paulo Otávio liberado pelo TSE, mas foi no beiço da pulga. Foi no beiço da pulga. Do professor Patrick, você mora no meu coração. Então é o seguinte, você que é do YouTube, dá like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Rapaz, eu tô um sucesso lá no YouTube. Você aí não tem noção. Eu tô um sucesso no YouTube. Pra quem fala de política local, eu tô muito bem, né? Falo de política local, tá o sucesso no YouTube os vídeos. Então é o seguinte, corrida do Palácio do Buriti está definida. Os principais candidatos, faltando poucos dias para a eleição, né? O Ibanez está disparado lá na pesquisa, está lá na frente. Resta ele saber se ganha ou não no primeiro turno. O Leandro Graz conseguiu, né? Ele conseguiu, a esquerda é sempre muito forte em Brasília, não pode menosprezar a esquerda. Isalci e Paulo Otávio, são esses 4 nomes. E aí bota ali a Leila do Vôlei, que tem ficado para trás. A Leila do Vôlei tem ficado para trás, mas são esses nomes, Ibanez, Leandro Graz, Isalci, Paulo Otávio e Leila do Vôlei. Eu quero falar particularmente do Paulo Otávio. Eu não entendi, a gente tenta estudar qual foi a tática que o Paulo Otávio usou? O que ele estava pensando na cabeça dele? Em primeiro lugar, lançar a candidatura. A candidatura dele, em primeiro lugar, é uma candidatura sem sentido. Por que é sem sentido? Ele é um cara que sempre foi aliado do governo. Ele sempre propagou por aí que o governo era bom. Então você olha a candidatura do Paulo Otávio, você não identifica nem oposição, e você não identifica que com ele ganhando a eleição pode haver uma melhora no Distrito Federal. Ou seja, você não consegue ter uma conexão com o Paulo Otávio. Você não consegue nem ter ódio do Paulo Otávio. Porque a gente tem que gerar sentimentos. Eu uso muito bem isso aqui no Instagram. Eu gero sentimentos. Na maioria das vezes o sentimento é vocês que têm muita raiva de mim. Aqui pelo menos alguém teve raiva de mim uma vez. Pelo menos uma vez, alguém teve pelo menos raiva de mim. E por outro lado, tem gente que gosta muito porque me acha sincero. Eu acho esse negócio de ele querer eleger o filho é meio lenda. Por quê? A candidatura do filho concorre em paralelo. A candidatura do filho tem estrutura o suficiente. E Paulo Otávio não tem essa imagem toda de transferência. E eu dei uma monitorada até no André Kubitschek. O André Kubitschek anda mais próximo da mãe do que do próprio Paulo Otávio. Então, voltando aqui. O tema da live é candidatura ao Palácio do Buriti. Outro tipo de pergunta eu não respondo. Então, eu acho que também essas lendas plantam no Brasília, mas eu monitoro para eu saber onde eu estou falando. A candidatura do André Kubitschek, ela anda sem o Paulo Otávio. A verdade é essa. A candidatura do André Kubitschek, ela anda de maneira autônoma. Esse negócio de que ele quer ser candidato para eleger o filho, isso aí é mó burrice que se fala por aí. É mentira também. Isso é mentira. Mas voltando ao lado técnico e da comunicação. E da comunicação. Presta atenção. E da comunicação. Começaram a poluir aqui com... Vou desativar os comentários. Então vamos lá. Então, o que acontece? O que acontece? Então, o Paulo Otávio, na candidatura ao Palácio do Buriti, tiveram 2 coisas. Primeiro, esse negócio que eu falo que ele é pão duro, é verdade. Ele é extremamente pão duro. O cara tá velho, não sei onde ele vai enterrar o dinheiro. É pão duro, é mão fechada. Segundo lugar, ele encarnou um personagem que até hoje eu tento entender qual personagem que ele conseguiu encarnar. Hoje, quando a candidatura dele foi liberada, eu vou numa padaria aqui embaixo, vocês podem ver, todo dia eu gravo na padaria e eu tenho muita amizade com as funcionárias da padaria e os funcionários. Eu perguntei para ele, vocês sabem quem é Juscelino Kubitschek? E todos eles vão votar.
Todos eles são eleitores. Tenho nem ideia. E também perguntei um pessoal, mas Juscelino Kubitschek, qual é a sua referência? Nenhuma. Nenhuma. Não tenho nenhuma referência de Juscelino Kubitschek. E o Paulo Otávio quis ser o Juscelino Kubitschek na Terra. Não encaixou. O que acontece? Vocês, por exemplo, aqui, eu comparo comigo o que eu estou falando de comunicação. Vocês encaixaram em mim a imagem de uma pessoa ignorante. Eu sou ignorante, eu sou bruto. Vocês encaixaram essa imagem em mim. Mas também eu fiz por onde? Mas encaixou. A imagem de que eu sou bruto, que eu sou sério, encaixou. Encaixou a imagem. E em cima dela que eu trabalho. E o Paulo Otávio não encaixou essa imagem de um candidato polido, entendeu? Um candidato que conhece Brasília, que ama Brasília. Não encaixou. E vamos lá, uma terceira questão. Quando o Paulo Otávio, eu nem sei se eu vou colocar isso aqui no YouTube, mas se você está no YouTube, eu coloquei, dá like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí o que acontece? Então, o Paulo Otávio tentou passar uma mensagem e essa mensagem não encaixou. Vocês têm uma imagem minha de um cara bruto, um cara ignorante, um cara grosso, mas talvez escroto. Encaixa. Quando eu me especializei um pouco, eu falei isso com até um mentor, né? Não é mentor de espiritual, não, mentor mesmo técnico. Eu falei, cara, não, deixa a imagem encaixar e se beneficia dela. Tipo, o Graz colou a imagem dele do Lula. Num certo ponto deu certo. Deu certo. Aí, faltava ao Graz a persona dele. Também encaixou aquela coisa mais sensível, não sei o quê. A Queca Bagno. A postura de ser mais combativo ibanês. A personalidade encaixou. Só que não se transformou em números. Mas encaixou. Você vê, pô, a Queca Bagno é mais agressiva. Encaixou a imagem. O ibanês também tem, apesar de estar na frente, tem um problema. Aquela imagem, paz e amor, não encaixa com ele. As pessoas esperam ver ele mais agressivo. Acho que por estar mais na frente da pesquisa. Tanto que você olha no debate, nesse último debate da Globo, na hora que ele foi mais agressivo, a gente falou, Yuhu! Então, tudo isso levou a gente, pelo menos, ter a visão que o ibanês é o mais preparado para governar o DF. Que ficou na nossa cabeça, Deus me livre, colocar o DF na mão desses loucos. Ficou na nossa cabeça. Então o Paulo Otávio tentou fazer uma imagem que quem conhece ele, eu conheço os bastidores de política, eu conheço os políticos. Conheço bem de perto. Não encaixa. Ah, Paulo Otávio. Eu, particularmente, eu gosto de quem eu conheço. O que eu não conheço, eu não quero nem conversa. Mas eu não sou político, eu não vou pedir votos. O Paulo Otávio, a imagem de que ele gosta de gente. Paulo Otávio gosta de gente, não. Tá na cara, as expressões. E essa coisa. Então ele foi liberado. Aí mais uma coisinha para eu abrir os comentários. Gente, comente sobre esse tema. Qual é o tema aqui? Paulo Otávio liberado. Muda. Vamos em cima desse tema, sem pedir voto para ninguém, sem nada. Vamos nesse tema. Eu quero que vocês comentem sobre esse tema que vocês ajudam. Então, quando vocês estão focados, ouvido fechado, ouvido aberto e dedo parado é legal. Mas aí agora libera o dedo. Então dá like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho você do YouTube. Então voltando lá. Voltando aqui. Então teve outra terceira questão, o pão durismo do Paulo Otávio. Quando eu falo que o Paulo Otávio é pão duro, que ele é pão duro mesmo. Ali é mão de vaca. Naquele momento que ele foi liberado pelo TRE, ele já devia ter dado uma acelerada na campanha dele. Você não via material do Paulo Otávio na rua, você não via dobradinha com distritais pedindo voto para ele, você não via nada, uma campanha completamente invisível. Claro que você via um carro ou outro com adesivo do Paulo Otávio. Mas dá a impressão que se o Paulo Otávio tivesse dado uma acelerada, ele teria conseguido algo a mais. E o Paulo Otávio causa uma outra impressão, que ele tem rabo preso com alguma coisa. Se causa a impressão que o Paulo Otávio tem rabo preso com alguma coisa. E eleições estão mostrando uma coisa. Não existe morno, é frio ou quente.
Internet, é frio ou quente. Entendeu? Porque a minha imagem, vocês botaram a imagem de mim, de ignorantão, sincero, que fala na lata. Por que encaixou? Porque eu tô do lado quente. Leandro Graz, quente. Quecabagno, quente. Ibanez, meio morno. Mas quando joga pro lado quente, encaixa. Então é isso. 3 coisas eu não entendi. A própria candidatura do Paulo Otávio, sem sentido. Você não vê nada diferente na candidatura do Paulo Otávio. O pandurismo dele, que ele é pão duro pra caralho. E tentou encaixar uma imagem que não é ele. O Paulo Otávio não é aquilo ali. Ponto final. E eu abro os comentários e agora eu quero ver o que vocês vão escrever. Em cima do tema. Em cima do tema. Entendeu? Se fizer campanha para candidato aqui, vai ser banido da live. Bora, em cima do tema que eu falei. Então eu acho que, particularmente, Paulo Otávio, ele não muda nada. Não vai mudar nada. E não vejo o Paulo Otávio no segundo turno. Hoje eu vejo, se houver segundo turno, eu vejo o Leandro Graz mais perto. Com uma possibilidade, uma terceira possibilidade, que o Isalci... Eu acho que tanto o Leandro Graz e o Isalci... Tanto o Leandro Graz, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar um track aqui. Ó, tanto o Leandro Graz quanto o Isalci podem sonhar com o segundo turno nesses últimos 3 dias. Eu acho que o Paulo Otávio perdeu o bonde não por causa da questão judicial, pela própria postura dele. Pega todos os debates do Paulo Otávio. Ele não evoluiu nada. Ele nem Leila... ele só não foi pior que a Leila do vôlei. Que a Leila do vôlei, infelizmente, é horrorosa. A Leila do vôlei é horrorosa. E digo uma frase bem polêmica sobre o Paulo Otávio. Vai sair menor do que entrou. O Paulo Otávio vai sair menor do que entrou. Muita gente sai maior do que entrou nessas disputas majoritárias. O Paulo Otávio sai menor do que entrou. E, cara, persona é importante. Se um dia eu despertei um sentimento de raiva em vocês, se um dia eu despertei um sentimento em vocês, então eu sirvo para me comunicar. Se eu despertei um sentimento qualquer. Então, se comunicar, até politicamente, é você despertar sentimentos. Você tem que despertar sentimentos. Eu acho que tem um hábito de futebol aqui. Tem um hábito de futebol aqui na live, acho que se eu não me engano. Um hábito de futebol. Ninguém desperta mais sentimento que um hábito de futebol. Porque futebol é emoção, ele está no meio. Então o hábito de futebol, para mim, ele é o maior protagonista do espetáculo. Por quê? Primeiro, ele pode, dependendo do que ele fizer, decidir o resultado do jogo. Certo? Então ele vai deixar alguém com raiva ou alguém vai dormir bem por causa dele. Ao Palácio do Buriti, sim. Então o árbitro, para mim, é a figura principal do jogo. Eu estava assistindo Palmeiras e Atlético ontem, tem a ver com o Palácio do Buriti. E o que acontece? Eu assisti o jogo e tal, eu estava assistindo o jogo e escrevendo, então eu não prestei muita atenção. Mas depois eu fui ver o rescaldo do jogo. Falaram mais do árbitro do que do resultado. Então o árbitro é protagonista. Então quando o cara é candidato ao Palácio do Buriti, ele é protagonista. Então ele tem que despertar sentimento. O Paulo Otávio não despertou sentimento nenhum na gente. A mulher simples falou uma coisa. Paulo Otávio não transmitiu segurança. Coisa que o Ibanez nos transmite. Vamos lá, que vocês têm raiva do Ibanez. Tira a raiva. Mas o Ibanez, quando fala, é firme. O Ibanez, quando é questionado, ele não treme. Ele é firme, ele passa a imponência. E então, para mim, Paulo Otávio liberado ou não muda quase nada. Ele vai mais atrapalhar o Isalci, que é um cara ali mais centro. Ele vai atrapalhar mais o Isalci do que ter alguma importância. E falo uma coisa muito
doída. Vai entrar, vai sair menor do que entrou. E talvez, se não eleger o filho, então, o filho dele lá já não tem nominata. Então é isso, nada contra ninguém. Só que você passar uma imagem. Quer ver? Vou dar um exemplo. O Fraga. O Fraga é brutão. O Fraga não tenta passar uma imagem de bonzinho. O Fraga não tenta passar uma imagem de bonzinho. Entendeu? Bora. Então é isso. Eu acho que a candidatura do Paulo Otávio não altere nada. A saída do Paulo Otávio não altere nada. Perdeu o bonde. Repito, quando ele foi absolvido lá no TSE, ali ele deveria ter acelerado, né? Que ele estava ali na casa de 2 dígitos, ele não acelerou, ele desacelerou. E isso prejudicou ele. E a candidatura do Paulo Otávio não caiu no gosto do povo. Teve uma grande chance. Porque o Paulo Otávio ele teve tanto no governo Arruda, tanto no governo Roriz. Então ele sabe como é que os dois governos funcionam e como esses governos chegavam bem nos povos. Chegava bem no povo. E o segundo turno fica entre Leandro Graz e Isalci. Esse é fato. E eu vejo que o eleitor já está... Eu estou com o tracking aqui. E o eleitor, ele começa a identificar que se tiver segundo turno é entre Isalci e Leandro Graz. Mas a grande chance é matar no primeiro turno. Não soube usar que aprendeu Paulo Otávio. Então a grande chance é a coisa encerrar no primeiro turno. Mas vamos esperar que 3 dias pode mudar muita coisa, tá? E outra, gente, votem quem vocês quiserem, para de debochar dos outros, você entendeu? E seja a posição que eu tomar, não vai queimar minha carreira, não. Repito, eu sou conteudista. E muitas vezes eu sou o árbitro do jogo, do cartão amarelo, do cartão vermelho. Se eu fosse mais Paz e Amor, eu estaria aqui com os 10 mil seguidores. Vocês souberam o tanto de gente que eu bloqueio. Eu sou o Mauro César da política. Depois você vê, eu sou Mauro César da política. Mauro César da política. A diferença é que o Mauro César é de esquerda, eu não sou. Daqui a pouco eu tenho mais live, tá? Eu vou analisar. Dá like no vídeo. Exatamente. Quem aqui nunca teve raiva de mim tá mentindo. É isso que eu falo. Você é candidato a alguma coisa, você é protagonista, algum sentimento você tem que despertar. Quem aqui nunca teve raiva de mim é porque nunca me seguiu, não me acompanha. 99% de vocês já tiveram raiva de mim em algum momento. E muitas vezes eu faço de propósito. Paulo Otávio tem o carisma de um pão integral. Acompanhar o Paulo Otávio é tão desinteressante, é mais desinteressante que dançar com a irmã. Então, eu não sei, Paulo Otávio e Pão Integral, acho que o Pão Integral ganha do carisma do Paulo Otávio. Paiodi nunca será candidato. Até a próxima. Você que é do YouTube, dá like no vídeo, se inscreva no canal. Se eu falei alguma coisa que importa, compartilhe o vídeo. Até a próxima.